Olá, boa noite. Aguardando um pouquinho, estou tentando aqui, pessoal, ver se eu consigo entrar aqui pelo YouTube, porque eu não estou conseguindo, não. Se não conseguir, a gente vai fazer só pelo Instagram mesmo. É a primeira vez que eu faço live pelo YouTube aqui no computador. Já fiz no meu celular e deu certinho, mas aqui eu não estou conseguindo colocar, não. Ok? Oi, Priscila. Tudo bem? Que bom ter você aqui. Acho que eu vou desistir do YouTube. Bom, eu vou esperar mais um pouquinho, que eu marquei 20 horas. Vou esperar um pouquinho, já que é live, né? Quando é vídeo a gente começa assim, sem se preocupar se chegou alguém, se não chegou. Mas vou dar mais um tempinho, já que é live, né? Enquanto isso, vou tentar aqui, continuar tentando aqui no YouTube. Mais uns 2 minutinhos só. E eu já passei por todas as etapas aqui no YouTube, explicando que não é vídeo para crianças, mas não está entrando. Bom, Priscila, em respeito a você, eu vou começar a live, ok? A proposta dessa live é falar sobre estratégias para o adulto com TDAH, não é? Então, eu tenho aqui o meu roteiro para falar para vocês e queria começar falando um pouquinho sobre impulsividade, porque no último vídeo que eu fiz, falando sobre TDAH, eu falei sobre hiperatividade, o déficit de atenção, mas não falei sobre a impulsividade. E a impulsividade está muito presente no TDAH. Aquelas pessoas que têm muita dificuldade de esperar o outro acabar de falar, tem muita dificuldade de ficar parado, não é? E se passa por um desentendimento, às vezes até um mal entendido, e alguém fala alguma coisa desagradável, a pessoa tem muita dificuldade também de segurar a sua emoção, e ela é muito impulsiva e fala logo coisas e geralmente se arrepende muito. Isso é uma característica também de quem tem TDAH. A impulsividade, então é o transtorno do déficit de atenção e com ou sem hiperatividade, mas aí incluído no déficit de atenção e na hiperatividade a gente tem a impulsividade também, que é bem marcante, principalmente quando a pessoa tem hiperatividade. Então aí aparece bastante a impulsividade, causa bastante transtorno se a gente não souber controlar esses impulsos, né? E aí eu vou começar a falar aqui, um motivo também porque o portador de TDAH tem essa impulsividade, tem porque já faz parte mesmo do transtorno, mas é porque geralmente quando é adulto, ele já tem uma história de situações desagradáveis, de sofrimentos, uma história difícil, porque o portador de TDAH, se ele tiver dificuldade na aprendizagem, ele já passou por uma escola, na escola ele já não foi compreendido, as pessoas interpretavam que se ele tinha déficit de atenção era porque ele não queria estudar, não tinha interesse nos estudos, se ele tinha hiperatividade, era interpretado que ele era indisciplinado e que não queria estudar também, né? É a mesma coisa, né? Fica parecendo sempre que é um desinteresse da criança. E aí, para vocês que são professores, é um desafio muito grande, porque existem realmente aquelas crianças que são disciplinadas, tem nada a ver com o TDAH, não é? Então, como saber? Por isso que a gente falei no outro vídeo sobre o teste, os testes para adulto e para crianças que tem naquele site, eu vou citar o site,
novamente, www.tdah.org.br. Lá existe um questionário que é chamado questionário RSRS 18, se eu não me engano, é assim que se fala. E nesse questionário tem perguntas para pessoas que não precisam ser especializadas em TDAH. Então é para os professores, é para os pais, dos alunos. E lá, se você marcar 4 itens em cada parte desse questionário, então você vai saber se você tem ou não TDAH, se aquela criança tem realmente TDAH ou não, e pode procurar um tratamento. O tratamento é muito bom, muito eficaz. Eu quero falar agora das estratégias. Eu separei algumas estratégias aqui. São estratégias muito simples para quem não tem TDAH, mas são indispensáveis para quem tem. Por exemplo, a estratégia de fazer uma agenda, de ter agenda. Fazer a agenda do dia seguinte. Porque quem tem TDAH gosta muito de improvisar, gosta muito de desafio, gosta muito de imprevisto, né? Isso é uma coisa que motiva a pessoa que tem TDAH. Mas quem tem TDAH, principalmente, todas as pessoas precisam ter uma agenda, né? Para ter uma vida mais organizada. Mas portador de TDAH, é recomendável que ele faça sua agenda no dia anterior. Hoje à noite, eu deveria fazer minha agenda para amanhã. O portador de TDAH vai querer fazer amanhã mesmo, ou então não vai nem querer fazer, porque ele é avesso a rotinas. Mas o recomendável é que ele faça a sua agenda na noite anterior ao compromisso que ele tem. Então, é muito importante isso. E que a agenda seja uma agenda física, de papel, não seja só no celular, porque a questão de usar muito as redes, o online, faz com que a pessoa se disperse muito também. Então, às vezes, pode ser que o portador do TDAH faça lá uma agenda muito adequada para ele e direitinho no celular e tal, mas quando ele vai pegar a agenda para olhar os compromissos que ele tem, as atividades que ele tem naquele dia, ele vai se distrair com o WhatsApp, ele vai se distrair com a foto de alguém, ele vai distrair com o Facebook, com alguma notícia que chegou. E aí, por isso que não é muito recomendável que seja no celular. Há pessoas que preferem no celular, então a gente diz o seguinte: faça no celular e faça também escrita, porque além da escrita ser alguma coisa palpável que não vai te fazer distrair, ela também vai fazer com que você faça um certo treino ali, né? Enquanto você escreve, você já treina um pouco a sua atenção. Então, a primeira dica, a primeira estratégia seria isso: fazer agenda e fazer agenda no dia anterior. Não fazer agenda, aquela agenda repleta de objetivos, porque o que acontece é que as pessoas fazem uma agenda muito extensa e não conseguem cumprir. E como eu já falei aqui no começo, o cérebro do TDAH, a vida do TDAH, a história, geralmente, quando é adulto, é uma história que já passou por algumas tristezas, algumas coisas desagradáveis. E o nosso cérebro, ele aprende por repetição. Então, toda vez que a gente passa por um evento desagradável, nosso cérebro registra aquele evento desagradável. Quando você tem uma agenda e você se propõe a fazer aquelas atividades que você é capaz de desempenhar, e você consegue desempenhar aquelas atividades, o seu cérebro entende que você está conseguindo. Então, ele vai registrar isso também. Nosso cérebro, ele aprende através de repetição e ele registra para o nosso bem ou para o nosso mal. Então, por isso que é bom que a gente tenha agenda com objetivos que tem possibilidade de serem cumpridos. Porque quando você cumprir, você vai poder botar lá um ok, cumpri. E aí, o que acontece? Vai ficando reforçado no seu cérebro que você conseguiu cumprir uma tarefa. Isso é importante, muito importante, ok? E a segunda estratégia é uma estratégia muito prática, realmente, é de colocar em todos os lugares da casa. Eu não sei se você viu, Priscila, no último vídeo que eu fiz sobre TDAH, falando sobre a dificuldade do portador de TDAH com a questão de administração do tempo. Então, o que acontece? Como a pessoa tem dificuldade de administrar o tempo, ela precisa estar vendo a hora, porque a hora para o TDAH, a impressão que dá é que a hora passa muito rápido, não consegue fazer essa administração.
né? E até gostaria de recomendar que você visse lá, e outras pessoas que vão assistir o vídeo, vissem lá o outro vídeo que eu gravei. Vou ler para vocês aqui o título dele. Esquece datas importantes, perde objetos e é distraído. Será TDAH? Esse que é o título do outro vídeo. E lá eu falo um pouco sobre essa questão do tempo, da dificuldade de administrar o tempo. Então esse relógio, esses relógios que a gente compra, quadradinhos, redondinhos, grandes assim, né, de parede mesmo. São aqueles reloginhos pequenos não. Por quê? Porque quando a pessoa que tem TDAH, ela acorda, ou quando ela está fazendo uma atividade, e aí distribuir esses relógios pela casa toda, tá? No quarto, na sala, na cozinha, todos os lugares. Porque se ela tem um compromisso, ela não vai precisar pegar o celular para olhar a hora. Por quê? O celular pode ser de uma grande ajuda, pode ser um parceiro do portador de TDAH, mas também pode ser um inimigo terrível. Por causa do que eu já comentei. Você olha o celular, você se distrai. Qualquer pessoa se distrai. Imagina uma pessoa que tem déficit de atenção. Vai se distrair muito mais, vai perder tempo, né? E muitas vezes vai perder até aquele compromisso que a pessoa tem. Eu coloquei aqui, depois da segunda estratégia, o que eu chamo de primeiríssima estratégia. O que é a primeiríssima estratégia? Primeiríssima estratégia é você fazer o seu diagnóstico, né? Você buscar um profissional que seja um profissional sério na sua cidade, um profissional que entenda realmente TDAH. Não adianta ser um excelente neurologista, não adianta ser um excelente psiquiatra se ele não tem entendimento sobre TDAH, né? Já houve casos de pessoas que tiveram consulta com médicos excepcionais, e o médico falou, não tem nada. Por quê? Porque a pessoa não é especializada em TDAH e não estava conseguindo ler através dos sintomas, que eram sintomas de TDAH. Então é importante que saiba se é um bom médico, se é um médico competente, se ele tem competência, se ele tem conhecimento e experiência do transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. Então, a primeiríssima estratégia é essa, buscar o diagnóstico, fazer esses testes que tem lá no site da Associação Brasileira de Déficit de Atenção e fazer os testes e ver se há uma possibilidade. Há uma possibilidade daquela criança ter TDAH? Aí você vai conversar se você é um professor, você vai conversar com os pais do aluno, né? E vai também responder como professora, porque você tem condição de avaliar ali, durante a aula, o comportamento do aluno. E se é um caso para você mesmo, você vai responder a respeito da sua vida. Então, se tiver 4 itens ali listados que dizem que você diz que acontece aquela situação várias vezes ou muitas vezes, a maior opção que tem lá. Se você marcar as 2 maiores opções lá mais de 4 vezes, então há uma grande possibilidade de você ter o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, que é um transtorno, é uma maneira do seu cérebro funcionar. Então não é uma coisa terrível que não tem solução, não, tem um tratamento muito eficaz, desde que a pessoa faça com os profissionais, né, que realmente entendam do assunto. E aí, no item 3, nós vamos falar sobre o quadro de aviso. O quadro de aviso são coisas chatas, né? Eu tenho transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Então, isso para mim é extremamente chato. Quadro de aviso, agenda, tudo isso para mim é muito enfadonho, por causa desse funcionamento do cérebro, né? Mas são necessários. Então, colocar um quadro de aviso para aquela pessoa que tem um déficit de atenção muito acentuado, precisa de um quadro de aviso no quarto, em áreas estratégicas da casa. Então, eu preciso colocar lá um quadro de tamanho médio, precisa ser muito grande, mas um quadro médio em que coloque lá as atividades que precisa desenvolver, que esse é um suporte para a agenda, tá? A gente não está descartando a agenda, precisa da agenda também. Então, aquelas atividades que não pode esquecer. Porque a pessoa que tem déficit de atenção até mesmo pode esquecer de abrir a agenda, dependendo do grau do déficit de atenção. É uma questão realmente preocupante se a pessoa não tomar os cuidados que ela tem que tomar. Então, esses quadros de aviso são quadrinhos que a gente encontra em papelaria, em livraria, são quadros de tamanho médio, você vai ali, escreve com aquela canetinha, depois você apaga, só coloca realmente aqueles compromissos que você não pode esquecer e que você precisa realizar mesmo.
A estratégia 4 é ter o portador de TDAH, né, eu estou falando mais para adultos, o portador de TDAH ele tem que ter em mente que as emoções dele, principalmente se tiver hiperatividade bem ativa, né, porque existe o TDAH, que ele tem uma ênfase maior no déficit de atenção, existe o TDAH que tem uma ênfase maior na hiperatividade, e existe o tipo combinado, que é tanto desatento como hiperativo. Então, nesse tipo combinado, ou que a ênfase maior é em hiperatividade, essas pessoas precisam entender que elas têm emoções que às vezes ficam como se fosse uma montanha russa, né? Sobem e descem. Então, por causa da impulsividade também. Então, é necessário que tenha entendimento sobre isso e que evite tomar decisões que sejam decisões importantes nos momentos em que ela não se sente muito bem, nos momentos em que ela se sente agitada. Então, é importante ela entender isso, que esse vai e vem de emoções que acontece, especialmente em quem tem hiperatividade, e ter esse cuidado para cuidar dos relacionamentos, não é? Então, às vezes, a pessoa tem até uma percepção errada de uma situação, e aí vem a impulsividade, faz com que a pessoa faça o quê? Que ela toma atitude e aquela atitude não correspondia à realidade, foi apenas um mal entendido, ou mesmo se não foi um mal entendido, mas não seria adequada aquela reação dela. Então, é preciso que quem tem esse transtorno e que tem essa questão da impulsividade e da hiperatividade muito acentuada, que entenda que não deve tomar decisões no momento que não se sente muito tranquila. Deve aguardar e tomar posteriormente aquela decisão, falar o que ela queria falar posteriormente, quando ela se sentir que está no momento de maior tranquilidade, tá bom? Então, esse aí foi a nossa quarta estratégia. Na quinta estratégia, é importante que o portador de TDAH, seja ele tendo... Oi, Juliana, beijo para você. Se ele tem... se o TDAH, ele tem ou déficit de atenção, ou déficit de atenção combinado com hiperatividade, ou mais hiperatividade que o déficit de atenção, não importa. O TDAH, esse transtorno traz comorbidades. E as comorbidades geralmente têm a ver com ansiedade, têm a ver com depressão e também com dificuldades de aprendizagem, muitas vezes quando a pessoa teve um problema na área escolar ou acadêmica mesmo. Então, não é raro que uma pessoa que tem um transtorno de déficit de atenção e ou hiperatividade, que essa pessoa, ela tenha depressão ou ansiedade. E pode ter outras comorbidades também, né? Mas a depressão e a ansiedade são muito comuns. E, então, o tratamento ele vai englobar tudo isso, por isso é que é muito necessário que seja feito por um especialista que realmente entende o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. Ok? Então, esse foi o quinto item. A sexta estratégia sim, dividir as tarefas. A pessoa que tem transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, seja criança ou adulto, é importante que a tarefa que ela tem que fazer, ainda mais se for uma tarefa grande ou enfadonha, né, para a pessoa, que ela seja dividida em partes menores. É uma estratégia muito importante essa aqui. Porque quando você divide em partes menores, você tem pequenas tarefas para fazer. Então, há muito mais possibilidade que você tenha sucesso nessas pequenas tarefas do que numa tarefa grande, maior, que vai cansar o seu cérebro se você não estiver disposta para aquilo, não é? Então, mesmo medicada, mesmo fazendo terapia cognitivo-comportamental, depois eu vou falar um pouquinho sobre isso, é recomendável que a pessoa que a pessoa divida aquela atividade em pequenas atividades. Novamente, você vai estar dizendo para o seu cérebro, quando você vence uma tarefa daquela, você vai estar dizendo para o seu cérebro, eu consegui, eu fui capaz. E o nosso cérebro aprende por repetição. Mais uma vez vai ficar registrado no seu cérebro uma vitória, um sucesso. E isso é importante por causa
da repetição que é necessária para o nosso cérebro aprender. E isso também vai nos ajudar a nos animar, porque na história do portador de TDAH, quando ele já é adulto, é uma história de sofrimento, é uma história de insucessos. Então é importante que a gente coloque desafios de acordo com a capacidade que a gente tem de resolver aqueles desafios. Não quer dizer que você não vai conseguir resolver, é só uma estratégia. Você vai resolver como outras pessoas resolvem. Talvez você vai levar um pouco mais de tempo, mas você vai conseguir resolver, desde que você faça da maneira que é melhor para você e para o seu cérebro, né? E comemorar suas vitórias, né? Como eu acabei de dizer aqui, né? Se possível também, a sétima estratégia, se possível, sempre se informe sobre o TDAH com profissionais especializados. Nós temos a doutora Ana Beatriz Barbosa, que ela também tem um transtorno, déficit de atenção e hiperatividade, é uma psiquiatra brilhante, ela fala muito sobre TDAH, e é muito interessante quando a gente ouve alguém que tem o transtorno falando do transtorno, porque além dela ser uma psiquiatra muito bem conceituada, ela tem o transtorno, então ela sabe, ela está do lado de dentro da situação, sabendo também como que o paciente, como que aquele adulto, aquela criança se sente tendo TDAH. Então, é importante que você leia, veja vídeos de pessoas que estão capacitadas a explicar sobre o TDAH, porque aí você vai aprender estratégias, como você está aprendendo aqui agora algumas estratégias. Você vai aprender outras estratégias. Então, a sua qualidade de vida, ela vai se tornando cada vez melhor, por quê? Porque você vai aprendendo a maneira como o seu cérebro vai render mais. Entende? É importante que nós, e eu já falei que eu tenho um transtorno também, que nós não fiquemos muito preocupados, né, com essa questão eu tenho TDAH. Sim, eu tenho TDAH. Agora eu sei o que eu tenho, que é ótimo. Agora eu posso me cuidar, né? Agora eu posso estudar melhor, posso me sentir mais concentrada, posso entender certas reações que eu tenho, posso me conhecer, né? E esse autoconhecimento é muito bom. Um diagnóstico bem feito e um tratamento adequado é indispensável, né? Oi, Sérgio. Oi, Esther. Beijo para vocês, tá? Então, é importante isso, que você busque informações, tá? A estratégia número 8 que eu separei pra gente aqui é uma estratégia desafiadora. Tenha uma rotina escrita. Por que eu disse que é desafiadora? Porque o portador de TDAH odeia rotina, odeia organização, odeia coisas rígidas, não é? Então, usar uma agenda para um portador de TDAH é um desafio. Anotar, colocar alarme lá no celular, que é outra estratégia, eu até vou falar dela mais tarde um pouquinho. Todas as estratégias que as pessoas que não têm TDAH acham ótimas, excelentes, o portador de TDAH odeia. Então, ele precisa fazer um esforço para adquirir essas habilidades, essas rotinas, né? É um esforço, realmente é um esforço, né? E então eu chamei de estratégia desafiadora porque tenha uma rotina escrita e seja fiel a ela. Então isso aí vai ser complementado com o quê? Com o uso da agenda, com você colocar o seu alarme lá no celular, não é uma coisa ou outra. Quanto mais você tiver estratégias para te fazerem lembrar, menos frustrado você vai ficar, menos chateado, menos compromissos você vai perder. E tem aquela questão que eu comentei no outro vídeo, até pedi que você desse uma olhada no outro vídeo, falando mais sobre características do TDAH. As pessoas, geralmente, principalmente quando a pessoa tem, principalmente eu acho que hiperatividade também acontece, mas eu creio que déficit de atenção seja o que mais marca negativamente alguém, quando as pessoas às vezes vão olhar para aquela pessoa que é portadora de TDAH, porque não tem aparência nenhuma física, né, uma questão totalmente subjetiva, e vão achar que aquela pessoa, ela sempre chega atrasada, então ela é irresponsável. Ela não vê as pessoas, às vezes ela não vê, ela passa pelas pessoas, não vê as pessoas. Ai, que mal educado, né? Então tem muitas características do TDAH que vão parecer para os outros que não conhecem o transtorno
como um aspecto negativo. Então, é importante que a gente saiba disso, e não é para a gente ficar preocupado nem explicando para todo mundo. Não precisa ficar, descobri que eu tenho um diagnóstico de TDAH e vou contar para todo mundo. Olha, nem todas as pessoas estão interessadas em saber, né? Nem todas as pessoas estão preocupadas e querendo saber, e vão achar até, algumas pessoas podem até achar que é uma desculpa que a pessoa está inventando porque ela não quer fazer determinadas coisas. Então, o que eu falo sempre é o seguinte, tenha um bom, né, faça o teste lá do site, né, se for possível, procure um bom profissional, faça o diagnóstico, faça o tratamento. São 4 profissionais que são indicados para o tratamento do TDAH, é um médico, psiquiatra ou neurologista que tenha especialização, que conheça TDAH, né? Como eu já disse, não adianta ser um excelente profissional e não conhecer TDAH, porque vai dizer que não existe, que você não tem nada, né? A psicopedagoga, que é aquela pessoa que vai fazer também uma avaliação, uma hipótese diagnóstica, porque o diagnóstico só quem dá mesmo é o médico, né? Mas a psicopedagoga vai fazer, ou o psicopedagogo, né, vai fazer aquela avaliação diagnóstica, vai descobrir, vai dar testes e vai descobrir ali se realmente a pessoa, quais são as defasagens, porque uma pessoa que tem TDAH e é um adulto, ou até mesmo uma criança, dependendo da série que ela está, ela deixou uma história lá atrás, que se o déficit de atenção foi muito acentuado, dependendo do grau do déficit de atenção, ela teve dificuldades na escola. Então, o trabalho da psicopedagoga é ver quais as lacunas, tanto na aprendizagem escolar como na aprendizagem de vida. Então, tem testes que ela vai aplicar, tanto para a criança como para o adulto, para descobrir quais as defasagens, o que pode ser feito ali, né, para resolver aquela situação. Oi, Inês, beijo para você. E Crisla, muito obrigada pela presença de vocês, tá? Se vocês quiserem fazer alguma pergunta, podem fazer, eu vou tentar responder no final da live, tá? Se vocês tiverem perguntas. Então, a estratégia desafiadora é ter uma rotina, é criar uma rotina. Eu saber que, olha, nesse tempo de pandemia, nós estamos trabalhando online muito mais, não é? Então, vamos dizer que seja uma pessoa que faz faculdade, a faculdade está sendo online. E essa pessoa não trabalha, só faz faculdade. Então, ela pode acordar 10 horas da manhã, e aí ela vai estudar, ela vai ver se ela realmente tem TDAH, é muito provável que ela vai fazer assim. Vou ver que horas que eu vou estudar. Não tem planejamento algum. Não tem planejamento, não tem desejo de ter planejamento, porque tem um dia inteiro também, né? Mas só que essa questão de ter um dia inteiro pode ser muito negativa. Então, é importante que a pessoa tenha uma rotina. Mesmo se a pessoa estiver em casa só fazendo uma faculdade, no horário online, noturno, vamos dizer, ou se o trabalho dela for home office, não é? É importante que tenha uma rotina. Tal hora eu vou acordar, tal hora eu vou estudar, tal hora eu vou descansar, tal hora eu vou para o lazer, tal hora eu vou fazer uma atividade física, tal hora eu vou almoçar. Por quê? O cérebro do TDAH precisa ter essa rotina para ele ir registrando rotinas e ajudando na concentração. Então, esse é um trabalho paralelo à medicação, paralelo à terapia, o trabalho do psicopedagogo, né? Muitas vezes precisa de fono também, quando tem alguma questão relacionada à voz, à linguagem, né? Mas eu estou falando no geral. No geral, todo portador do transtorno do déficit de atenção e ou hiperatividade, ele precisa ter rotina. Por mais que ele odeie a rotina, ele precisa ter. Então, eu chamei essa estratégia de uma estratégia desafiadora por causa disso, porque realmente a pessoa não tem menor interesse nela. Não quer fazer, né? Então, deixa eu ver o que eu coloquei aqui mais no meu roteiro. Sim. Tem uma rotina viável. Também não vai colocar uma rotina, não tenho rotina nenhuma. Como eu descobri que eu tenho TDAH, agora eu vou fazer uma rotina para mim, vou fazer uma agenda e enche a agenda de coisas que ela não vai cumprir, né? Então, não vai ser produtivo, porque, como eu já falei antes, o cérebro precisa aprender que você consegue realizar tarefas. Ele precisa registrar isso. Ele já andou registrando que muitas coisas deram errado. Agora ele precisa registrar outras coisas que vão acontecendo e que vão dando certo. E a rotina, uma rotina que seja possível de ser cumprida é indispensável. Não adianta fazer uma rotina enorme, não é? A nona estratégia que eu separei pra gente aqui, eu até já comentei, né? Que você não precisa ficar
explicando para as pessoas, né? Ah, eu me atrasei, me desculpa, é porque eu tenho TDAH. Isso não pode ser nenhuma necessidade de você se justificar sempre, você se sentir diminuído porque tem TDAH, que é um transtorno que você pode cuidar dele. Você não precisa chegar atrasado, você pode colocar lá seu alarme, você pode colocar lá na sua agenda, né? Tem as estratégias. E você também não tem que ficar explicando para ninguém. Ah, eu tenho TDAH, eu tenho TDAH, eu tenho TDAH. Não, porque as pessoas realmente não ficam muito interessadas nisso e parece que é uma desculpa para você fazer alguma coisa que você não quer fazer, né? Então, o que realmente... Desculpa, balancei aqui. O que realmente funciona? Você tem pessoas que estão... Ana Paula Pequena, beijo para você, tá? Você tem pessoas que convivem com você e que essas pessoas precisam saber como funciona o seu cérebro, para que essas pessoas não se sintam magoadas por você, para que essas pessoas possam entender que como as atitudes que você está tendo não são atitudes por falta de amor, por falta de consideração, por falta de respeito, mas que acontecem de vez em quando mesmo no tratamento, mesmo com as rotinas, porque ninguém é infalível. Imagina uma pessoa que tem déficit de atenção e ser infalível como se nem quem não tem não é infalível, não é? Então são dois extremos que nós devemos evitar. O primeiro é de ficar se justificando sempre e ficar se sentindo a pior pessoa do mundo porque tem TDAH, né? Explicando para todo mundo. E o segundo é de usar desculpa para não procurar fazer o melhor que você pode fazer porque você tem um transtorno. É só você ter o diagnóstico correto, né? Fazer o tratamento e saber que de vez em quando você vai errar. Vai errar. E as pessoas que te amam vão... Um beijo para você também, Ana Paula. As pessoas que te amam vão entender. E aqueles colegas de trabalho, às vezes estão chato, né? O colega de trabalho não entende as suas... a maneira que seu cérebro funciona, não é? Eu lembro que eu tive uma colega que era muito inteligente e ela uma vez quis passar para mim uma estratégia de trabalho lá, eu não me lembro nem mais como é que era, como é que chamava, mas ela que tinha muitos passos, estratégia, então, para usar no computador. Então eu copiei passo a passo, mas não havia meio daquele negócio dar certo. Primeiro que eu sou péssima também em questão, né, de computador e tal, melhorei bastante, agora fui obrigada, né, mas nunca tive muito talento para isso. Então eu vi assim que ela ficava irritada, porque como que eu não conseguia? Eu não conseguia porque não é minha habilidade. E além de tudo eu tinha TDAH, tenho TDAH, né? Então essa dica é bem importante, tá? Não supervalorizar o TDAH também, eu escrevi aqui. Não deixe que o transtorno limite você. Você pode ser o que você quiser. Um beijo pra você também, Sérgio, tá? Sérgio ficou com ciúme, mandou beijo pra mim também, meu marido, tá, gente? Então, obrigada, querida, um beijo pra você, tá? Me perdi aqui, gente, desculpa. Tá vendo? Assim que é a pessoa que tem TDAH. Não supervalorizar o TDAH. Não deixar que esse transtorno limite você. Se você... Aí eu vou entrar já em outra parte aqui, que é o nosso a nossa 11ª estratégia, que é descobrir o seu talento principal. Gente, isso é coisa linda, maravilhosa. Por quê? O que acontece? Quem tem TDAH eu já falei isso no outro vídeo, né, no vídeo anterior, inclusive, gente, se vocês não quiserem ver o vídeo todo, eu pedi para editar o vídeo em 5 vídeos pequenos, então dá para ver, tá direitinho lá pelos assuntos, tá? E no outro vídeo eu falei sobre essa questão do hiperfoco. O hiperfoco é o que é como o cérebro do TDAH trabalha quando ele trabalha com prazer. Então, se a gente tem uma criança em sala de aula, se a gente tem um aluno, se a gente tem, não sei, uma pessoa que a gente precisa conviver, se a gente tem um marido, se a gente tem uma esposa, filhos com TDAH, a gente precisa descobrir qual é a atividade que ele realiza o hiperfoco. O que é hiperfoco? O foco, né? A palavra está dizendo, né? Foco. Ele consegue focar tão bem naquela atividade que ele vai fazer sucesso naquilo ali. Então, é uma boa dica, esse talento é uma boa dica para
o futuro profissional daquela pessoa, não é? Então, se a gente puder alinhar o hiperfoco de alguém que tem TDAH com a carreira dele, se a gente puder fazer isso acontecer, né? Se realmente investir nisso, então essa pessoa tem muita chance de fazer muito sucesso na carreira. Vai ter dificuldades como TDAH? Vai ter, mas vão ser muito menores. Porque, como eu falei na outra live, até eu quero me desculpar, que na outra live eu falei que o nosso cérebro, quando está em hiperfoco, ele produz a dopamina e a noradrenalina. Não, ele produz só a dopamina, que é um dos hormônios responsáveis pela concentração. Mas ele produz tanta dopamina que ele faz com que ele consiga desenvolver aquela atividade com uma facilidade muito maior do que uma pessoa que não tem TDAH. Então, o talento é indispensável descobrir o talento, ok? Aí eu tinha colocado aqui a 12ª estratégia, tinha tirado, mas achei que deveria colocar de novo, vou falar dela. Porque é normal, é uma coisa comum para qualquer pessoa, né? Com TDAH ou sem TDAH. É fazer atividade física. A atividade física é importante para o TDAH e para qualquer outra pessoa, não é? Mas quais são os benefícios da atividade física para o TDAH? Olha, alivia o estresse de todo mundo, né? Imagina quem tem TDAH, pessoa hiperativa. Acalma a mente, queima o excesso de energia que a pessoa com TDAH tem. Então, toda pessoa que tem TDAH tem uma energia muito grande que ela precisa gastar. E se ela não gastar aquela energia, oi, Mendelson, que prazer te ver aqui. Um abraço para você, tá? Essa pessoa que tem TDAH, o que acontece? Ela vai queimar esse excesso de energia que ela tem. Então, ela está ali fazendo exercício físico, que é bom para a sua vida, para o seu corpo, para a sua parte física, mental, e ainda vai colocar para fora bastante da energia que ela tem, como uma pessoa que tem TDAH. Então, eu quero repetir o nome do site, né? Se alguém quiser anotar, é www.tdah.org.br. Nesse site vocês vão encontrar lá, vocês vão entrar numa aba que tem escrito assim, sobre TDAH. Eu anotei até aqui para eu não esquecer exatamente como é que tá lá. Eu anotei em outro papel, tá, gente? É assim que acontece mesmo. Mas é assim, sobre TDAH. Vocês vão entrar nesse site, vai ter lá um lugarzinho assim cheio de títulos, tem sobre TDAH. E dentro de sobre TDAH tem o TDAH adulto, TDAH criança e TDAH adulto. Oi, Carola, que bom te ver aqui, Carola. Muito obrigada, sim, pela sua presença. A Alessandra também, muito obrigada pela presença de vocês. Eu estava pensando assim, essa live não vai ter ninguém, porque eu não sou muito de fazer aquelas estratégias, de ficar anunciando, e não acerto também não, sabe, gente? Mas como vai ficar gravada, não é? Então, eu quero agradecer a vocês, a presença de vocês, muito bom ver vocês aqui. Se vocês tiverem alguma pergunta, quiserem fazer algum comentário, se desejarem fazer comentário sem que eu diga o nome de vocês também, é tranquilo para mim, tá? Posso fazer também, não tem problema não. Carola, eu não posso nem repetir aqui, né? Porque senão eu vou ficar vaidosa, né? Mas ela escreveu uma coisa linda aqui, eu não tô entendendo. Você me conhece, Carola? Quem é você, Carola? Ou é Carol e deve ter mais algum outro nome aqui que eu não tô entendendo direito. Mas então, gente, eu gostaria muito que, se vocês tivessem perguntas, que vocês fizessem, porque já seria até bom para as outras pessoas que vão assistir a live, vão assistir já como vídeo, não mais como live, né? Mas se vocês não tiverem mais perguntas, se não tiverem perguntas, eu vou encerrar. E eu quero falar com vocês que eu vou gravar um outro vídeo ainda sobre TDAH, creio que na semana que vem, não sei se será na terça ou na sexta-feira, mas eu vou gravar um outro vídeo falando sobre TDAH e sobre a importância do diagnóstico, tá? Não se contentem com pessoas, olha, eu vou contar para vocês, um dos meus filhos, eu levei para fazer uma consulta com um médico muito conceituado aqui na nossa cidade, e fez a consulta e tal, e eu já sabia do diagnóstico de TDAH, já tinha
lido muito sobre isso, tinha descoberto, depois de 14 anos que a gente foi descobrir que na cidade não tinha ninguém para cuidar disso. E aí, quando a gente fez aquela consulta, eu estava muito cansada, porque era bem desgastante procurar um profissional para atender meu filho. E o médico falou assim, a senhora não se preocupe não, ele não tem nada. Eu tinha pedido um eletroencefalograma, que não serve para nada no caso da TDAH, tá? Só se o médico quiser fazer uma investigação sobre questão neurológica, mas sobre TDAH não adianta nada eletroencefalograma. E o eletroencefalograma, naturalmente, que deu normal, não tinha problema neurológico algum. E aí, ele falou assim, a senhora pode ficar tranquila, seu filho não tem nada. E eu, meu filho, saímos de lá tão felizes. Felizes, aliviados, né? Depois eu falei, meu Deus, ele me pediu um eletroencefalograma. Não. Ah, tá bom, Carola, mas seja bem-vinda, tá, querida? Consultei com o Fábio Barberato, maravilhoso, maravilhoso. Eu trabalhei no IFE, ele deu uma palestra lá maravilhosa sobre TDAH. Sim, eu já estive até me preparando para viajar, para levar meu filho para uma consulta com o Fábio Barberato, né? Mas graças a Deus nós temos agora um ótimo profissional na nossa cidade. Então, eu não conheci Fábio, não revi Fábio. Obrigada, Ana Paula. Foi a Ana Paula que indicou a live. Então, eu não conheci o Fábio Barberato na consulta, sim, mas eu conheci aqui na cidade, aqui em Campos. Ele veio ao IFE, deu uma palestra muito boa, muito produtiva, uma pessoa muito simples, muito acessível e tem TDAH. Olha que coisa, gente. Eu fico maravilhada quando eu encontro um profissional assim, bem sucedido que tem TDAH, porque é uma prova viva de que a gente consegue superar, não é? A gente consegue superar, a gente consegue ser bem sucedido. Então é uma esperança para mim que tem filhos, porque vocês sabem que é genético, né? Então se eu descobri que tinha TDAH cuidando do meu filho, né? Ele tinha que ser o pai ou a mãe. E eu falei, poxa, eu sofri disso a vida inteira. Mas como a associação norte-americana de psiquiatria classifica o TDAH agora, depois da DSM-5, com 3 fases, com 3 níveis. É um nível leve, é um nível moderado e o grave. Eu imagino que o meu seja moderado ou leve, porque eu consegui fazer uma faculdade sem tratamento. Mas geralmente é muito sofrimento, né? Geralmente. Doutor Irineu também. Exatamente. Doutor Irineu, ele faleceu, né? Doutor Irineu, maravilhoso, foi o que descobriu o TDAH no meu filho. A história dele de vida é linda também, porque os filhos dele tinham TDAH e ele não se conformava com aquilo. Ele descobriu um profissional fora do Brasil, né? E quando ele descobriu esse profissional fora do Brasil, oi, Alberto, beijo pra você, meu irmão. Que bom ter você aqui. Quando ele descobriu o que era o TDAH, ele começou a estudar e ele começou a atender pessoas. Ele foi o primeiro profissional daqui de Campos. Ele era um clínico geral. Ele não era nem especialista, depois que ele fez uma especialização. Mas foi ele que deu o diagnóstico de TDAH para o meu filho e foi um grande alívio. Né? Até comentei. Na outra... Olha, estão me chamando até de linda aqui. Meu Deus, você vai me achar, hein? Aí, o que acontece? Ele que deu esse diagnóstico E aí me perguntaram, você ficou triste quando você descobriu que seu filho tinha TDAH? Eu falei, não, eu fiquei muito alegre. Fiquei muito alegre, muito feliz, muito satisfeita, agradecida a Deus, porque eu sabia o que meu filho tinha. Triste era quando eu não sabia o que era, né? E via ele sofrendo daquele jeito, estudando. E quando ia pegar as provas, as notas sempre muito baixas, os professores dizendo que ele não queria nada. Então, não tem nada que machuque mais uma mãe e um pai, né? Do que a gente ouvir que o nosso filho não quer nada, quando na verdade, olha só, a Carola está falando aqui, ó, estudou sobre o assunto, ela tem comorbidades, eu comentei com vocês, como TAG, transtorno de ansiedade generalizada, TOC, TOD. Está cuidando direitinho, né, Carola? Fazendo seu tratamento direitinho, né? Não há limite para quem tem TDAH se a pessoa se cuidar, gente, não há limite, não há limite. Desde que a pessoa tenha um diagnóstico correto, que a pessoa faça tratamento, não há limite. Então, aqui eu já comentei com vocês, ó, Fábio Barberato,
né? Esse médico super famoso e competente demais, um dos ícones, né, no tratamento de TDAH, tem TDAH, é psiquiatra famosíssimo, quer dizer, né? A doutora Ana Beatriz Barbosa, outra psiquiatra muito famosa também, mesma situação, não é? Aí a Carola está comentando aqui que ela faz tratamento. Isso aí, Carola. Segue em frente. É só sucesso que tem na sua frente, só não desistir, não é? Ah, não tem problema, você já sabe o caminho, não é? Quando a gente tem um filho que tem TDAH, a gente já sabe que tem TDAH, meu Deus do céu, muito menos sofrimento. Já sei, eu tenho TDAH e parece que meu filho tem. Tudo bem, já sei o caminho, né? Triste é quando a gente não sabe o caminho, é que é muito triste. Ah, aquela Sara Shiva também, que é uma pastora, né? Tem TDAH. Então, gente, não tem limite para isso aí, tá? E eu fico com pena de terminar nosso bate-papo, porque eu gosto tanto de conversar. Mas acho que não tenho mais nada para falar hoje. Não programei nada mais do que isso para falar, porque as lives ficam muito grandes e as pessoas, elas não assistem quando ficam grandes. Então eu tenho que pedir para editar para as pessoas assistirem. Mas o resumo é o seguinte: um bom diagnóstico, um bom tratamento com um profissional maravilhosa, assim, a Sara Shiva, com um profissional que entende o que está fazendo, o que está falando. Não há limite para ninguém. Não há limite, não há limite, não há limite. Desde que você se esforce, não há limite. Não há limite, não. Tá bom? Então, eu quero agradecer muito a presença de vocês. Pensei que eu fosse ficar conversando sozinha. Programei fazer no YouTube também, mas não acertei mexer no laptop aqui para gravar no YouTube, porque pelo celular eu já fiz live, aquela outra live foi pelo YouTube, não sei porque não deu certo aqui no YouTube. Eu espero que eu consiga baixar essa live lá pro YouTube depois, tá bom, minha gente? Um beijo para vocês, se não tem pergunta, um beijo bem grande e vamos divulgar esses vídeos, tá bom? As pessoas precisam saber. Eu quero contar uma coisa para vocês, eu sou terapeuta de casais, né? Então tem chegado muitos casais para mim, assim, é recorrente. Eu não atendo muitos casais, eu atendo 2 casais, 3 casais no máximo, né? Porque chega nessa quantidade para mim e é o que eu posso também dar conta. Então, ótimo para mim. Mas o que acontece? A gente descobre, o marido tem TDAH, ou a esposa tem TDAH, né? E o que acontece? Quando aquela pessoa descobre que tem TDAH, o relacionamento muda completamente, porque o outro começa a ver, não era falta de amor, não era falta de atenção, não era falta de responsabilidade. E aí, casamento tem sido restaurado, gente. Isso é muito importante, não é? Então, eu fico feliz e por isso que eu resolvi gravar para adulto, tá bom? Um beijo para vocês. Semana que vem a gente se encontra de novo. Espero vocês aqui. Vai ser nesse horário. Creio que vai ser na terça-feira mesmo, tá bom? Um beijo grande para vocês. Muito obrigada, tá? Muito obrigada pela presença de vocês.